Aí tinha umas comidas que a gente perdeu, mas não. E esse vale a pena já ficar, tá, Chico? Qual caixa? Pra onde eu vou? Aí lá embaixo eu tenho que deixar desligado. Vamos lá, eu te explico aqui. Tá no máximo dela. Oi, gente, boa noite. Tá funcionando? Tá legal, gente? Som tá bom? Show? Aí você pode botar no bolso, prender do lado se quiser. Tem uma coisinha aqui, ó. a esperança renasce de um povo que diz Jesus Cristo é a voz, a direção pro perdido, resposta pro aflito, depende de nós. Paz nas cidades, onde podemos encontrar
andam perdidos sem um Salvador. Mas a esperança renasce de um povo que diz: Jesus Cristo é a voz, a direção pro perdido, resposta pro aflito, depende de nós. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz, paz ao aflito, paz ao ferido, paz às famílias, é Jesus Cristo. Paz e alegria pelas cidades, tua justiça é liberdade. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Paz, misericórdia da parte de Deus. É muito bom a gente sentir essa paz no nosso coração que vem de Jesus. Vamos estar orando agora nesse momento, preparando ainda mais o nosso coração, dando continuidade ao nosso dia na presença do Senhor. Desde manhã já estamos aqui, né? Voltamos de novo à noite. Então, que o Espírito Santo de paz possa vir ao nosso coração, para que a gente consiga pensar na palavra do Senhor, refletir sobre a palavra, na palavra do missionário, e as canções também que tragam um renovo de paz ao nosso coração. Vamos estar orando nesse instante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai grandioso, nosso Pai glorioso, diante de Ti, Senhor Deus, nós colocamos, Senhor Deus, a nossa vida, Pai. Nós colocamos à disposição, Senhor Deus, de Ti, do Teu serviço, Senhor Deus, a nossa vida. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nesse tempo de tanto turbilhão, Senhor Deus, de tantos movimentos de agitação, nós podemos estar aqui nesse momento, Senhor, de podermos reservar um tempo para coletivamente, Senhor Deus, Te adorarmos. Coletivamente, Senhor Deus, nos achegarmos a Ti. Que o Senhor esteja nos ajudando a esquecer tudo que vem lá fora, Senhor Deus, tudo que nós deixamos ou que ainda vamos nos preocupar quando chegar. Transforma, Senhor Deus, a nossa família, aquilo que precisa ser mudado, Senhor Deus. Transforma situações, Senhor Deus, na nossa vida. Guarda, Senhor Deus, o nosso caminho, Senhor Deus. Que seja um caminho de paz e que nós sejamos um agente de paz na nossa família, Senhor Deus. Que nós possamos estar sempre, Senhor Deus, diante do Senhor, aprovado pela presença do Teu Santo Espírito na nossa vida, Pai. Dá-nos paz e alegria por poder Te servir, por podermos louvar o Teu nome, por podermos, Senhor Deus, ser gratos pelo Teu sangue poderoso, Senhor Deus, vertido na cruz por nós. Obrigada, Senhor, por Jesus Cristo em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáis antes longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então vamos ficar de pé e louvar esse Jesus que é a nossa paz, que nos fez um em Cristo, né? Que está sempre ao nosso lado. Nós vamos estar cantando Louvem e Eternamente Deus, e vamos estar adorando ao Senhor pela nossa salvação em Jesus.
criação do nosso Deus, todo ser que respira louve. Nos confins da terra do povo se levantará, cantará. Nos montes e vales, nas praias distantes, o chamado ecoa do povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Oh, 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 oh. A criação do nosso Deus, tanto ser que respira louve. Nos confins da terra do povo se levantará, cantará. Nos montes e vales, nas praias distantes, o chamado ecoa do povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, e todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Louvem, louvem, e todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Digno de toda a glória, honra, pertence a ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda a glória, honra, pertence a ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda a glória, honra, pertence a ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará, a criação cantará, a criação cantará. Amém. Louve! Louve! Porque eternamente Deus na nossa vida, Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Então a gente, quando canta, tem que cantar com essa alegria, né? Com essa força, com toda a força da nossa vida. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, enquanto a gente está aqui adorando coletivamente, é o que a gente tem que fazer, né? Adorar o nosso Senhor. Então, vamos lá? Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, tu reinas sempre, tu és nossa esperança, tu és eternamente Deus, eternamente Deus, da força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador, em
Ele é o Deus Consolador. Em ti seremos como águia. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Da força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador. Em ti seremos como obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus renovador, é um Deus renovador de forças, Pai, é um renovador de energias, Senhor Deus, eu sou prova disso, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo renovo que o Senhor é na nossa vida, que nós nunca, Senhor Deus, deixemos de te servir, Pai, de colocar a nossa vida no teu altar, para que o Senhor possa estar sempre nos abençoando com a tua presença, com a presença do teu Santo Espírito, Pai. Guarda-nos, Senhor Deus, nos fortalece a cada dia, como o Senhor nos tem fortalecido, Pai. E dá-nos, Senhor Deus, fôlego de vida, para até no dia que nós encontrarmos o Senhor nos céus, Senhor Deus, nós possamos ter essa energia de te servir, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, nós vamos ter a participação do nosso coral, né, que temos ensaiado online, né? Só online nós estamos ensaiando. E o nosso coral está aberto, tá? Pessoas podem vir ensaiar com a gente. Nós estamos toda terça-feira, 9 horas da manhã. Toda terça, às 9, online. Toda terça, às 9, online. Então, que Deus possa estar nos abençoando, né? Porque vive o Senhor e bendito é o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, a rocha da nossa salvação. 2 Samuel 22, 47. Vive o Senhor e bendito o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da nossa salvação, da minha salvação. Amém. Glória a Deus. Ele exaltado, o Rei
adoramos, sim, te adoramos, sim. Nós te honramos com louvor e te adoramos, sim. Te adoramos, sim. Te adoramos, sim. Nossas vidas dedicamos para te adorar. Te adoramos, sim. Te adoramos, sim. Nós te honramos com louvor e te adoramos, sim. Te adoramos, sim. Adoramos, sim. Nossas vidas dedicamos para te Nós te honramos com louvor e te adoramos, meu Senhor. Louvamos, sim. Louvamos, sim. Nossas vidas dedicamos para te adorar. Nossas vidas dedicamos para te adorar, te adorar. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez estou aqui diante de vocês. Em primeiro, para honrar o nosso Deus, que é maravilhoso. E tudo que nós fazemos é para Ele e somente para Ele. Olha que rapaz lindo aqui. Bom, hoje nós estamos, encerrando a nossa campanha de missões estaduais. Paz nas cidades. Vivemos 2 meses de paz nas cidades. E que cidade é essa? É só Niterói? Não. É paz das cidades. A cidade do nosso coração, a cidade da nossa comunidade. Tá? É essa paz que nós devemos viver. E vivemos, E assim, foram 2 meses muito bom. Viver missões é muito bom. Mas nós temos muito que aprender ainda de missões. A gente está engateando. Mas temos muito, mas muito mesmo para aprender. E assim, eu fico muito alegre de estar aqui, muito feliz. Ontem nós tivemos um evento a parte da tarde, que foi uma feira missionária, com o acordeon. Quem é que estava aqui ontem?
Turminha boa, gente. Foi bom, não foi, gente? Muito louvor, muita adoração, muita comida, muita bebida, chá à vontade, refrigerante, suco, café, água, bolo, chocolate, bolo, tinha empadão, salgadinho. Olha, gente, meus 3 quilos que eu tinha eliminado, eu recuperei ontem, né? Ainda fiz a quentinha, né? A gente leva para casa, né? Assim, de noite, dá fome, né? Mas, assim, foi muito bom. Não só o momento, né? Não vou falar só da parte financeira, mas, assim, o momento que nós estávamos aqui em confraternização, em união, né? Isso que precisa, né, cada vez mais para nós, como os cristãos, né, é viver isso. E eu fiquei muito feliz que tinha, além, né, do pessoal que veio, né, da família da Vanise e tudo, nós tínhamos visitantes de fora, né? Então foi assim, me alegrou muito, né? E são pessoas que a gente vai começar a cuidar, começar a tratar, e eu fiquei muito feliz. Eu quero só falar um pouquinho do que nós arrecadamos ontem. Foi pouquinho, gente. Pouquinho. Assim, para quem não estava, a bebida era liberada, era 0,800. Nós só vendemos a comida. A pescaria, tivemos pescaria para as crianças, que foi muito bom. Quero agradecer o pessoal que doou. Assim, foi muito 10, muito parceiro. Nós arrecadamos, só ontem, porque hoje ainda tem, depois do culto, tá, gente? Depois do culto ainda tem um pouquinho. R$ 1.405. Um evento que a gente começou 3 horas da tarde, mais de 3 horas, acabamos às 6 e pouca. Foram praticamente 3 horas de evento, de venda. Nós arrecadamos isso. E é tudo para missões. A gente não fica com nada. É tudo para missões estaduais. E a gente tem que trabalhar assim, né? Pensar sempre assim, né? E eu tenho uma equipe, tem um grupo aí que eles falam, eu botei assim, mobilizadores de célula. A gente começa assim, né? Mas eu quero deixar aqui oficial, vocês fazem parte da equipe de missões. Não é só mobilizar a célula, é trabalhar por missões, é estar orando, é contribuindo, é divulgando. Daí eu conto com vocês, porque eu sozinha e o pastor, a gente não dá conta. Então, a gente precisa de vocês. Então, a partir de hoje, já está declarado oficial. Está gravando, pastor? Está transmitindo? Vocês fazem parte da equipe. Gabi, que está aí. Gabi, eu sei que você está assistindo. Você faz parte da nossa equipe também. Eu sei que está sempre intercedendo por nós, cuidando de nós. Bom, já falei bastante. Eu não gosto de falar. Só eu sei como é que eu estou aqui. Eu quero convidar o pastor Vanon. E o pastor Domingos. Não, estou treinando porque eu o tempo todo falei o nome dele errado. Eu falava Ranon. Quase. O pastor Domingos vai orar por ele. Ele vai trazer a nossa mensagem de hoje. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém. Amém. Feche seus olhos, fale com Deus. Sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir missionários, a gente sabe que tem notícias do campo, desafios, e eu quero pedir a Deus que o pastor Vanon seja usado para falar ao seu coração. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque nós nos alegramos com todo o movimento que aconteceu ontem. Só o fato de estarmos aqui num tempo de adoração, e cantando, e em comunhão, já foi gostoso. Mas ainda alegra mais o coração saber que as ofertas superaram as nossas expectativas. Muito obrigado, Senhor. Senhor, fala através do Teu Filho agora, naquilo que ele já ouviu do Senhor, para desafiar a nossa igreja, que as nossas mentes, os nossos corações estejam atentos para que haja uma resposta de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Aqui estamos diante do Senhor, Pai. Fala-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Fica à vontade. Obrigado, pastor. Boa noite, gente.
Ó, antes de me apresentar e de falar qualquer coisa, eu tenho uma reclamação a fazer. Eu quero reclamar por que não me convidaram para vir ontem. Gente, bolo, chocolate, música, me convidaram para vir hoje. Brincadeira, hein? Para partir da comida. Brincadeira, gente. Prazer estar aqui. Muito bom ver irmãos assim enganjados na obra do Senhor, né? Vivendo missões. Conheci aqui uma filha de um missionário, um pastor missionário. Como é que é o nome da irmã? Vanise. Só tem nome diferente também. Vanon, Vanise. Vanise também não é muito comum, né? Gente, o pastor me perguntou qual era a origem do meu nome. Não tem. Não tem origem, é invenção do meu pai mesmo. Ele gostava do som do non e queria um nome que tivesse assim, né? Alguma coisa non. Ranon, alguém falou aí, poderia ser. Ele queria, não sei porquê, um dia deu na telha e ele botou Vanon, ficou. Minha mãe não questionou, também não sei porquê. E ficou. Então, deixa eu me apresentei também, quero apresentar minha família. Tem como botar no slide aí a foto? O pastor perguntou se eu queria ficar com aquele negocinho de passar assim, mas é muita tecnologia para uma vez só. O microfone primeiro assim, né, aí o negocinho, eu ia me perder. Então, eu falei, não, deixa lá, vamos uma coisa de cada vez. E aquela ali, gente, minha família, Daniele, minha esposa, o Theo, ali ele está um pouquinho mais novinho, ali eu acho que ele estava com 6 meses, vocês viram ele andando por aqui. Não tem uma foto mais recente porque ele não para, então ele não deixa a gente tirar foto. E por coincidência, essa foto foi aqui perto, foi em São Francisco, foi a primeira vez que ele conheceu a praia, por isso que ele está feliz assim. Essa é a minha família. E eu sou mobilizador de missões estaduais, né? O pessoal fica sempre esperando um missionário assim que atua diretamente no campo, que está na tribo indígena, que está dentro do presídio. Eu não sou essa pessoa, mas eu também estou envolvido com missões e, olha, tem trabalho. Tem muito trabalho. E eu descobri que grande parte do trabalho que eu tenho na região que eu atuo hoje é culpa do pai da Vanice. Descobri isso hoje. Eu sou da região de Itaboraí, lá é a Associação Betel. Lá nós temos cerca de 56 a 60 igrejas, não sei exatamente no total quantas tem, teve uma atualizada, né? Só que a região lá é muito grande. Lá é uma região assim de interior. Então a gente pega de Cachoeira de Macacu, não sei quem conhece, de Cachoeira de Macacu, tem uma igreja em Guapimirim, e aí tem a região de Itaboraí toda ali. Então, territorialmente falando, é bem extenso, é bem grande, né? E a gente tem esse trabalho de falar de missões estaduais. E eu não sei se isso acontece aqui, espero que não, mas a gente sabe que na denominação existem 3 juntas de missões, né? 3 frentes missionárias, que é missões mundiais, nacionais e estaduais. Mas eu percebo, assim, pelo menos lá na minha região, que existe uma dificuldade das igrejas em trabalhar com missões estaduais. E muita gente entende assim, mas a gente já faz missões estaduais quando a gente faz um trabalho no bairro. Só que, olha, é diferente. Porque o trabalho que missões estaduais faz, uma igreja sozinha não teria tanta condição de fazer. A gente atua em tribos indígenas que têm próximo a nós, né? É muito interessante, passou um vídeo ali, não sei se vocês viram, um missionário Bruno Madeira, que estava atuando na área do esporte, e ele atua numa tribo indígena. Então, assim, é importante que a gente participe, que a gente conheça, que a gente se envolva, que a gente doe, que a gente ore. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Paz nas cidades. E interessante que quando esse tema foi escolhido, hoje a gente está vivendo um contexto assim, de guerra, né, na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia. E aí a gente pode pensar assim, escolheram por causa desse momento. Só que esse tema foi escolhido uns 2 anos antes, né, porque tem uma organização. E olha como Deus faz as coisas, né? E aí está o tema ali, eu queria que a gente lesse todo mundo junto. Dá para ler? Vamos lá, o tema? Como é que o senhor faz aqui? Lá na igreja a gente conta 1. Aí o pessoal, aqui tem isso? Não está acostumado, não? Então vamos lá, 1, 2, 3, e a gente lê Paz na Cidade. Pode ser? Então, 1, 2, 3. Paz na cidade. Ficou bom? Ou o pessoal faz melhor? Faz. Então esse foi o ensaio. Vamos lá. 1, 2, 3. Legal, e agora divisa. Bem-aventurados, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus,
aqui está a sua palavra, aqui está o teu servo, aqui está a tua igreja. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Que não seja só mais uma mensagem, que não seja só mais um domingo, mas que a tua voz nos envolva e que a gente entenda aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, esse aí é o tema, paz nas cidades, essa é a divisa. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E olha, Missões Estaduais atua no nosso estado, Rio de Janeiro. E tem uns dados aqui que eu queria apresentar para vocês. Está no próximo slide ali, não sei se dá para ver. Mas ali, no nosso campo missionário, são aproximadamente 13 milhões de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Isso no Rio de Janeiro. 13 milhões de pessoas. Olha quanta gente. Aí mais pequenininho ali, no gráfico ali, tem os sem religião. É a parte azul. 2.517.640 pessoas. 2 milhões de pessoas se declaram sem religião ou dizem não saber. Olha quanta gente. E perto da gente, né? No nosso estado. A parte azul ali, azul mais escura, somos nós, os evangélicos. 4.696.096 pessoas. A parte laranjinha pequena ali somos nós batistas. 567.113. E ali a parte branca são as outras religiões. 8.911.852 pessoas. Muita gente, né? Muita gente. E esses dados são do IBGE. Então, tem muito trabalho. Aí a gente pode pensar assim, né? Mas a gente já ajuda em missões estaduais porque a gente faz o trabalho aqui no nosso bairro. Mas será que esse trabalho que a gente faz atinge essas 8 milhões de pessoas? Será? Será que o trabalho que Vital Brasil faz aqui sozinho, sem se unir com outras igrejas, atinge essas 8 milhões de pessoas? Tanta gente que ainda precisa ouvir falar de Jesus. Então, missões estaduais precisa ser... a gente precisa atuar de forma colaborativa, né? Eu conversando com a irmã Vanice ali, e eu achei sensacional ela falando que o pai dela fundou pelo menos umas 5 igrejas lá em Itaboraí, né? Saiu de uma, foi para outra. Se ele não tivesse feito isso lá atrás, será que aquela região ali teria conhecido o Evangelho? Então, olha, parece pouco que a gente faz, né? No nosso tempo, no nosso momento, com a condição que a gente tem. Talvez a gente não tenha condição de ofertar tanto, um valor tão significativo, né? Mas o pouco que a gente faz é muito, porque, na verdade, quem multiplica e quem faz a obra é Deus, não somos nós. A gente, às vezes, acha que é porque a gente está doando, porque a gente está orando, mas quem está fazendo é Deus. Quem está fazendo é o Espírito Santo. E, olha, tem um outro dado interessante aí, está no próximo slide. Ali, 1% das pessoas são salvas antes dos 4 anos, 85% são salvas entre 4 e 14 anos. Olha a quantidade expressiva nessa faixa etária. Né? Entre os 15 e os 30, 10%, e acima dos 30, 4%. Isso é de nos alertar a importância da gente atuar com as crianças. E aí eu vi as crianças saindo daqui, indo lá para o culto deles. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente quer, não sei se vocês viram meu filho aqui, e ele gosta de correr e tal, e a gente às vezes quer impor para a criança que ele tem que prestar atenção no culto, né? E a gente, não, tem que ensinar desde cedo. Mas ele não vai receber como a gente recebe. Às vezes a gente fica, né, já fica, esse pastor aí vem lá de Itaboraí para ficar enchendo. Imagina uma criança. Né? Então, olha a importância da gente trabalhar com essa faixa etária. E aí, falando um pouco assim do trabalho de missões estaduais, no próximo slide tem aí uns dados aí, 21 campos missionários que hoje a Junta de Missões Estaduais atua. São 21 frentes que nós estamos atuando. E está dividido daquela forma ali. 6 delas são em implantação e fortalecimento de igrejas. 9 são em capelanias, tanto prisional como hospitalar. E 6 projetos especiais, que está com dependentes químicos, né, e outras áreas, né, o campo indígena. São essas as frentes que a gente atua aqui no estado do Rio de Janeiro. E tem uma frase aí para a gente pensar, um texto aí para a gente pensar, está no próximo slide. E eu vou ler aqui, Os promotores da paz não são como aqueles que passivamente desfrutam dela. A estes, algo especial está reservado. Ser, pelo próprio Deus, reconhecido como um filho seu.
E esse é o texto que a gente leu, né? Que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, cabe a nós levar essa paz, promover essa paz. A irmã está tirando uma foto ali, eu vou esperar ela tirar para passar para o próximo slide. Tirou, irmã? Ótimo. Então, passa o próximo slide aí, para a gente começar na mensagem. E essas aí são as nossas metas para esse ano. Ó, a gente quer atingir 250 igrejas ofertando R$100 mensais através do plano de adoção. Eu vi que vocês fizeram um trabalho aqui ontem para fazer uma doação, né? Mas esse objetivo aí, na verdade, é para as igrejas adotarem mensalmente. Pelo menos R$100. R$100 é pouco, né? R$100 a gente vai num shopping ali. Quanto tá a pipoca aí para vir no cinema? Uns R$40 a pipoca grande, né? Aí não vai sozinho, vai com a família. Gasta mais que R$100, não gasta? Agora para uma igreja inteira, doar só R$100, dá, não dá, pastor? Ó, o próximo alvo ali, ó, ultrapassar 60 projetos. Vocês viram que a gente hoje tem 21, né? Dividido aí entre o campo indígena, hospital, prisão. E a gente quer chegar a 60 projetos ano que vem. E o terceiro objetivo, a terceira meta desse ano, de 2022, é alcançar o alvo de 1 milhão na campanha de missões estaduais. Olha, é pouco. Para a gente, talvez seja muito 1 milhão. Mas se as igrejas se unirem, se a gente unir nossas forças, a gente chega facinho. Beleza? Então, eu queria falar um pouco sobre o tema agora. E quando a gente fala assim de paz, a gente logo pensa em guerra. Quando a gente fala de paz, a gente pensa assim nesse contexto de guerra. A gente fala de paz, a gente pensa logo assim, pô, precisa acabar a guerra na Ucrânia, na Rússia. A gente fala de paz, a gente não tem como pensar em paz sem pensar em guerra. Isso pelo menos eu, quando falo de paz, isso é o que me vem à mente. E a guerra realmente é uma constante assim no nosso tempo, no tempo que a gente vive, né? A guerra é uma constante assim entre os homens. E muito além desses conflitos armados que a gente tem presenciado entre Rússia e Ucrânia, entre as facções aqui no Rio, entre polícia e milícia, bandido, muito mais do que isso, a gente também precisa pensar nessa paz de espírito, nessa paz interior, nessa paz emocional, nessa paz que o Espírito Santo traz a cada um de nós. Porque talvez vocês que moram aqui na região de Niterói, né, a gente que mora aqui no Brasil, não está acostumado a viver com essa guerra que existe aí mundo afora, né, cristãos sendo perseguidos em outros países. A nossa guerra aqui é diferente. Então, falando assim num contexto mais imediato, assim, num contexto mais real, as guerras mais reais que nós enfrentamos, as nossas guerras, para todas essas guerras, independente que a minha guerra seja uma, a sua guerra seja outra, para todas essas guerras, há paz em Deus. Para todas essas guerras, Deus pode trazer a paz dele que acalma a tempestade, acalma a guerra, acalma o furor, acalma a ventania. E pensar em paz nas cidades é entendê-la exatamente nesse contexto mais imediato, né, de cada igreja, de cada associação, de cada família. É pensar assim na paz no nosso cotidiano, é pensar na paz nos nossos trabalhos, na faculdade, né, no nosso lar, nas nossas relações. Quando a gente fala de paz nas cidades, quando a gente trouxe esse tema, é uma paz para conflitos reais, para guerras nossas. Então, nessa campanha, nós queremos encorajar você a mergulhar no seu campo missionário. E encorajar você a atuar assim, de forma local mesmo, onde você está inserido, e levar essa paz de Deus. Independente da guerra que você esteja enfrentando, independente da guerra que sua família esteja vivendo, né, independente da guerra que seja no seu trabalho, existe paz de Deus disponível. E olha, o texto no hebraico, essa palavra, paz, no hebraico, ela significa tudo aquilo que contribui para o bem-estar pleno do homem. Que legal, né? Porque quando a gente fala de paz, a gente pensa nisso, né? A gente leva para esse contexto assim. Mas no original hebraico, significa isso, tudo aquilo que contribui para o bem-estar pleno do homem. Então, quando você está totalmente zen, né, igual o pessoal costuma falar, isso é paz. Isso é paz. Então, ela está, portanto, presente no sentido direto da palavra e nas suas múltiplas expressões. A paz tem o poder de impactar todas as áreas da nossa vida. A paz de Deus tem o poder de impactar todas as áreas da nossa vida, psicológica, né, emocional, financeira, né, nos nossos relacionamentos, porque está ligado ao bem-estar pleno, completo, total do homem.
não é o bem-estar só em uma área. Você não vai ficar bem só no seu trabalho, chega em casa, tribulação. Você não vai ficar bem só aqui na igreja e vai para o trabalho, não tem paz. A paz, ela é completa. Quando você tem paz, é independente da guerra que você esteja inserido. Quando você tem paz no seu coração, independente que lá fora esteja um turbilhão, esteja uma ventania, esteja uma tempestade, você está em paz. Já viu, né? Quando está acontecendo alguma coisa assim muito agitada na vida de alguém, e você olha para aquela pessoa e ela tá tudo bem. Está tudo bem. Isso é paz. Isso significa que a paz de Deus que habita em você deve ser manifestada, sabe? Deve ser externalizada, deve ser visível para as outras pessoas. A ponto de que a nossa vida, que a sua vida, promova paz aos outros, promova paz aos homens, promova paz no nosso contexto imediato, né? No nosso bairro, na nossa casa, no nosso condomínio. É isso. Eu vi uma frase na internet, eu até salvei aqui, eu não sei se eu coloquei ela no slide, eu acho que não. Coloquei? Vi essa frase na internet e olha que legal. A paz não é uma bandeira branca, mas é uma alma limpa. A paz não é uma bandeira branca, mas uma alma limpa. Vocês podem dizer essa frase? Vamos falar? A paz... Então, queria dividir essa mensagem em cinco tópicos, assim, 5 pontos. E a primeira parte, para falar da nossa realidade assim, eu queria falar sobre a paz espiritual. Para falar sobre a paz espiritual, eu separei um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, está no slide ali, e o texto diz assim, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Amém. Obrigado, meu filho. Amém. E, gente, lindo, né? Meu Deus do céu, até me desconcentrou. E olha, isso aí é a paz espiritual. E essa paz só Deus pode promover em nós. Essa paz, né, que nos reconciliou com Deus, né? Vamos ler todo mundo junto? Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. E é exatamente isso, o homem declarou guerra contra Deus quando nós pecamos no Éden. Quando nós decidimos, de livre e espontânea vontade, desobedecer a Deus, nós declaramos guerra contra Deus. E o pecado, esse pecado promoveu essa divisão, essa cisão entre Deus e a nós. É a sua criação. E por causa desse pecado, é inevitável esse distanciamento. Nós fomos afastados, né? Romanos 3 diz isso, né? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, afastados estão. A nossa rebeldia trouxe esse conflito entre nós e Deus. Trouxe essa morte para a gente. E só através da reconciliação que só Cristo foi possível que nós nos aproximássemos de Deus. E esse resgate, né, da nossa alma, esse sacrifício de Cristo, lá em Isaías 53 diz assim, que o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele e por seus ferimentos nós fomos sarados. Nós entramos em guerra com Deus. E o castigo que era merecido a nós, Cristo pagou. Foi esse castigo que nos trouxe a paz, essa paz espiritual. Porque o nosso espírito estava morto. E o castigo que foi colocado em Jesus, que Jesus sofreu por nós, nos trouxe a paz. Então, essa paz espiritual só é possível quando a gente reconhece isso. Quando o ser humano reconhece isso. E aí nós somos reconciliados com Deus. E Ele verdadeiramente é o príncipe da paz. Jesus verdadeiramente é o príncipe da paz. E é sobre Ele que nós testemunhamos. É sobre Ele, é sobre Cristo. E é esse Cristo que o mundo precisa conhecer. Para que o mundo tenha essa paz espiritual, também precisa conhecer esse Cristo. E para que o mundo conheça esse Cristo, nós precisamos ser promotores da paz. Eu, pastor, a igreja, né, como a irmã falou aqui, não é só a promotora de missões, não é só o pastor, não é só a família pastoral, são todos os crentes espalhados na face da terra que precisam promover essa paz. São todos os cristãos, pequenos cristos, né? Cada um de nós temos essa responsabilidade de levar paz aos homens.
O texto que a gente leu diz que ele nos encarregou dessa reconciliação. Está ali, ó. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as nossas transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Esse nos encarregou é a nós mesmo. É a você que está aqui me ouvindo, é você que está aí de casa. Onde que está a câmera? Lá em cima? É você que está ouvindo a gente, né, daí de casa. Você é responsável por essa paz, por levar essa paz. E a nossa guerra contra Deus, né, que causa todas as outras guerras. É a nossa guerra, enquanto ser humano, assim, contra Deus, que causa todas as outras guerras. É o pecado mesmo. É o nosso espírito de pecado que tira a paz do mundo. Toda guerra que existe no mundo é culpa do ser humano, é culpa do pecado, é culpa da maldade que nós trouxemos. Então, quando nós somos reconciliados com Deus, nós vivemos essa paz com Ele. E só assim que é possível declarar uma verdadeira paz. Porque entre essas guerras que existem no mundo, o ser humano, o homem, até tenta suas negociações, né, e tenta promover a paz, mas na verdade é só uma bandeira branca, como a gente leu ali, que eles levantam, e isso é momentâneo, porque quando chega mais à frente e tem algum conflito de interesse de novo, a guerra está lá. E essa guerra, quando a gente recebe a Jesus Cristo, ela acaba em nós. E quando isso acaba em nós, outras coisas também começam a mudar. Quando a gente tem paz de espírito, essa paz de espírito faz com que outros movimentos de paz aconteçam na nossa vida. E, quando a gente tem paz de espírito, a gente também tem paz emocional. E aí eu separei um texto aqui também, está lá em Mateus 6, 25. Está ali, ó. Vamos ler todo mundo junto? Não fiqueis... Olha, esse texto é muito difícil de viver ele, né? Talvez não para nós que estamos aqui hoje, né? Porque se você está aqui hoje numa igreja como essa, talvez você não passe certas privações que outras pessoas aí no mundo passam. E eu fico pensando assim, né? Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis. Mas imagina para quem não tem condição de comer e de beber no dia seguinte. A gente fez uma festa aqui, todo mundo comeu à vontade. Comeu de se esbanjar aí, né? De ficar sem espaço. Mas tem gente que deixa de comer o que tem hoje para poder ter amanhã. Como que uma pessoa dessa vive uma paz assim? Como que uma pessoa nesse contexto consegue ter essa segurança? Eu não sei, isso é só uma pessoa que tem paz de espírito mesmo, que tem que entende que é Deus que está conduzindo a vida, consegue ter essa paz. E nós devemos ter essa paz. Talvez não seja nesse sentido imediato, assim, do que comer ou do que beber, que a gente precise ter esse controle emocional, essa paz emocional. Mas talvez, né, seja algo em outro nível, talvez uma aplicação financeira, talvez você seja um empresário, né, e o tempo que a gente vive hoje não está tão favorável financeiramente. Né, talvez essa paz emocional seja realmente nos conflitos familiares, que falta, né, que tem dificuldade. Eu sei que a gente vive num tempo onde as pessoas estão necessitadas de paz emocional. Existem muitas pessoas passando dificuldade mesmo psicológicas, emocional. Eu separei aqui um texto, eu vi um dado aqui na internet, que falava assim, que de acordo com uma pesquisa anual nos Estados Unidos, a nossa geração, a geração Z, que é essa geração de 95 até 2010, né, é a mais estressada de todos os tempos. Olha isso. E de 95 para 2010 são os jovens, né? E os jovens são os mais estressados de todos os tempos. Olha que loucura isso, né? A nossa geração é a mais depressiva, é a mais suicida. E isso é algo que a igreja precisa olhar com atenção. Porque nós somos responsáveis por trazer paz ao mundo. Somos nós. E a paz espiritual que Cristo realiza em nós vai além de nos reconciliar só com Deus. Isso não pode ser o suficiente. Para a gente é o suficiente, né? A gente vai chegar a Deus e esse deve ser o objetivo da nossa vida. Só que
a gente não pode só receber, porque quando a gente é reconciliado com Deus, nós também somos comissionados a trazer outras pessoas. Então, essa paz espiritual precisa também trazer paz emocional, trazer renovação do nosso interior, né? Edificar nossa vida, fortalecer nossas emoções. E a incerteza se transforma em fé. Quando a gente tem paz emocional, as dúvidas que a gente tem na nossa vida, as preocupações, elas se transformam em fé, né? Nossas angústias, elas se transformam em perseverança, nosso medo se transforma em confiança, tudo por causa dessa paz emocional que é gerada em nós, na nossa vida, né? Nos nossos corações, nos dá sabedoria e discernimento para lidar com as pressões, com os desafios da vida. Mesmo que a gente viva no tempo de uma geração que está cada vez mais depressiva, ansiosa e suicida, nós temos a paz que pode salvar essas pessoas. Nós temos, né? Tantos frutos emocionais adquiridos com essa paz, precisa pacificar a nossa cidade, pacificar nosso ambiente que a gente vive. Essa paz emocional que a gente tem não pode se manter só em nós, né? Tudo acabando e a gente, não, tá bom, estou zen aqui. Deixa tudo destruir, deixa tudo desmoronar, eu estou bem. Não, né? A gente tem que contagiar outras pessoas, tem que levar paz às outras pessoas. E assim, eu quero só botar abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de saúde emocional, a gente também não pode espiritualizar tudo, né? Não é só você vir para a igreja e Deus vai te curar. A gente precisa de apoio, de ajuda médica, né? de apoio de profissionais, porque é uma doença. Mas olha, quando Jesus está no negócio, Ele que é o Deus que cura todas as doenças, Ele que nos formou, que nos conhece, nosso interior, é muito mais fácil. Então procure ajuda a Deus, mas procure ajuda, né? E mentes em paz são capazes de conter os nossos impulsos, os nossos excessos, é capaz de fazer com que a gente deixe de ser prisioneiro de nossas emoções, deixe de ser prisioneiro dos nossos medos, e a gente consegue aprender a se dominar, né? E a paz emocional nos ajuda a gente também a se relacionar com outras pessoas. Quando a gente está em paz, a gente consegue lidar melhor com o ser humano, né? Consegue lidar melhor com a nossa família. E é na família, eu acho que é o ambiente ideal assim, para a gente exercer, para a gente colocar em prática a nossa paz. Porque é onde a gente tem os nossos relacionamentos mais próximos, né? Mais íntimos. E por ser mais próximos, tem mais atrito. Por ser mais próximos, existe mais dificuldade. Eu tenho certeza que o relacionamento aqui na igreja é muito mais tranquilo, né? Porque a gente se vê às vezes no domingo, ou mais uma vez durante a semana, eu não sei como que é aqui. Mas imagina você conviver com a pessoa todo dia. Né? Vocês aqui amam o pastor, mas imagina o Vanício convivendo com o pastor todos os dias. Deixando a toalha molhada em cima da cama. Esse tipo de coisa assim, né? Não, é porque é a mesma coisa lá em casa. Mesma coisa. Mas então, essa paz espiritual precisa gerar em nós paz emocional. E essa paz emocional precisa atuar em todas as áreas da nossa vida. E como a gente está falando de família, essa paz emocional e espiritual, ela tem que levar para a nossa família uma paz também. Então, em terceiro lugar, a paz de Deus precisa também ser paz nas famílias. E lá em Efésios 5:31, diz isso aqui, ó. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Agora, o homem que tinha um jeito lá na sua família, com seus pais, agora ele forma uma nova família com sua mulher, que também é diferente, e agora se torna um só. E uma nova família. E isso é bem possível de dar ruim, de dar errado. É bem possível. Né? Eu separei aqui um texto, fiz uma pesquisa, pesquisei na internet o que era família. O que a internet que estava falando, o dicionário, o que falava que era família. Aí no Wikipédia diz bem assim, ó, que a família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas. Isso aqui é o que o Wikipédia está falando, é o que a lei está falando que é família. Não é o que a Bíblia diz, tá? E pode ser formada por pessoas solteiras, casais heterossexuais, casais homossexuais e entre outras constituições presentes em diferentes contextos sociais. Constitui uma das unidades básicas da sociedade. Eu queria
que a gente prestasse atenção nesse texto, nessa parte do texto, né? Que as famílias, independente da configuração que seja, né? Porque existem famílias também que não têm pai, é só a mãe solteira, é a avó, às vezes, que cuida dos netos, né? Então, independente do contexto, independente de ser uma família cristã ou não, família constitui uma unidade básica da sociedade. A sociedade é formada por famílias. E aí, eu pensando nisso, me veio uma frase na cabeça, assim, que a família é a escola formadora da sociedade. A família é a escola formadora da sociedade. E se uma família vive em guerra, provavelmente a sociedade que essa família está inserida também vai viver em guerra. E olha, uma atenção aqui para isso, que é exatamente onde o diabo mais atua para destruir a humanidade, é na família. Foi assim no início dos tempos, foi assim quando Adão e Eva estavam no jardim, a primeira família, para ele destruir a sociedade que estava sendo formada ali, ele atacou a família. Isso é muito importante e a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. E nós, como famílias cristãs, devemos ser preparados, devemos estar preparados para viver a paz de Deus na nossa sociedade, para viver a paz de Deus nos nossos tempos. Imagina uma família cristã que é a promotora de paz na nossa sociedade, se os nossos vizinhos escutam a gente vivendo em guerra. Eu moro numa casa e do lado da minha casa tem um apartamento, um prédio, né? Tem alguns apartamentos. E a gente, às vezes, a gente escuta muito as conversas, as fofocas, a gente escuta, dá para escutar. E tem uma família lá, a gente não conhece, mas a mulher está sempre gritando, e estão sempre em conflito, sempre em guerra. E tem gente rindo, não sei se isso acontece na casa de vocês, no apartamento de vocês, mas imagina, eu fico pensando, será que essa família é cristã? Eu acredito que não. Mas e se for? Tem algo errado, né? Tem algo errado. E se nós não conseguimos nos relacionar com a nossa própria família, que é a unidade básica da sociedade, como que a gente vai conseguir se relacionar enquanto sociedade? Como que a gente vai conseguir se relacionar enquanto igreja? Se em casa a gente não consegue se dar bem com aqueles que são próximos a nós, como que a gente vai se dar bem enquanto igreja? E se enquanto igreja a gente não se dá bem, como que a gente vai se dar bem na sociedade, assim, né? Como é que a gente vai promover a paz? E olha, família é um projeto de Deus mesmo, assim. E se a gente não consegue se dar bem dentro da nossa família, se a gente não consegue promover a paz na nossa família, eu não sei como a gente vai promover a paz na sociedade, eu não sei como a gente vai promover a paz nas cidades. Tem um texto na Bíblia que fala sobre uma família, esse texto é bem conhecido, Absalão e Aminon. É um conflito familiar que acontece, eu acredito que todo mundo conhece a história. Aminon violenta sua irmã Tamar, sua meia-irmã Tamar, e Absalão, outro irmão, toma as dores. E aí o interessante é que acontece a situação e acaba, morre ali. Mas na verdade não morre, porque Absalão fica alimentando isso no coração. Ele fica gerando essa guerra no coração dele. E o texto diz que passam-se 2 anos. 2 anos e aquele sentimento de raiva, de ódio, de vingança, de guerra. Ele foi crescendo tanto que ele deseja, que ele planeja uma situação para matar o próprio irmão. E ele mata. E aí eu fico pensando se talvez isso não aconteça nas nossas famílias. Porque aqui está falando de uma família que é a família do rei Davi, o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Então era uma família cristã. Será que isso acontece dentro da nossa casa? Será que a gente é orgulhoso a ponto de não conseguir perdoar? Será que a gente não consegue acabar com a guerra que existe no nosso lar? Eu, infelizmente, vivi isso assim, num contexto imediato assim, na minha família. Eu tenho um tio que eu não sei nem o que aconteceu, eu era criança, e ele brigou com minha avó. Eles brigaram, né? E eles ficaram 25 anos sem se falar. E minha avó faleceu e não teve tempo de se reconciliar. Isso acontece. Mas nós, como cristãos, como promotores da paz, precisamos levar a paz para a nossa família, para o nosso lar. E aí eu trago um exemplo assim, de um irmão que mata outro irmão. Talvez isso seja muito forte. Você não tem coragem de eu espero que não. Mas às vezes a gente mata as pessoas no nosso coração. E é tão grave quanto. É tão grave quanto. Não sei se você já ouviu alguém falando assim, eu não quero mais saber de fulano. Fulano para mim morreu. É a mesma coisa. É a mesma coisa.
Então, olha, não deixe isso acontecer, não. Não deixe chegar a esse ponto na sua família, não. Não deixe. Eu sei que pode ser difícil, às vezes, liberar um perdão, porque eu estou falando do meu ponto de vista, mas talvez do seu ponto de vista pode ser um abuso, pode ser um abandono, eu não sei. Mas eu sei que existe um Deus que pode promover a paz, independente da situação, independente do seu contexto, esse Deus pode promover essa paz. Basta que a gente esteja disponível para viver isso, para viver esse perdão, para viver essa paz que excede a todo entendimento. Talvez, assim, humanamente falando, não tem condição. Mas o texto diz isso, que a paz de Deus excede todo entendimento. Então, independente da situação, independente do seu contexto, independente do que você tenha vivido, tem paz para você, tem paz para sua família. Então, olha, tá brigado com seu pai? Sai daqui do culto, já manda o WhatsApp, pai, vou passar aí. Ou liga, se não tem como, vou ligar. Me perdoa, eu te amo. A gente tem uma dificuldade de falar isso, né? Eu falo pro meu filho... Meu pai tinha muita dificuldade de falar isso para mim, né? Eu falo toda hora com meu filho nem entende ainda direito. Papai te ama, toda hora. E eu espero que eu consiga levar isso para a vida toda, porque quando vai chegando na fase da adolescência, pai, para. Ele já fica, eu vou dar um beijo nele, ele já fica assim, Mas, gente, isso é paz, né? Promova paz todos os dias dentro da sua casa. Porque a guerra não espera, não. A guerra, toda hora, uma faísca, um atritozinho, a guerra estoura. E a gente está aí nessa tensão entre Rússia e Ucrânia. Né? Cada passo que um dá, a gente já fica preocupado. Vai estourar a guerra mundial. Né? Se um dá uma declaração, na nossa casa também é assim. Né? Então, se a gente não promover a paz a todo momento, a guerra está aí às portas. Então, promova a paz, porque o diabo está tentando toda hora destruir. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. Então, que a gente mantenha Deus ao nosso redor. Então, olha, antes da gente querer promover a paz nas cidades, a gente precisa promover a paz nas nossas famílias. E investir em famílias é investir em igreja forte. Sabe? Uma igreja que tem famílias fortes é uma igreja forte. É uma igreja estruturada. E o centro de uma família saudável é um casamento feliz. Por isso que eu usei aquele texto ali. Né? Não parece ser um texto de família, mas é porque um casamento, uma família saudável, o centro de uma família saudável é um casamento feliz. É um homem que realmente, de fato, se uniu à sua mulher. Então, marido e esposa, diante de Deus, vocês precisam assumir um compromisso de ser promotores da paz na sua casa. A gente não pode depender dos nossos filhos para fazerem isso. Na verdade, os nossos filhos, eles são os nossos espelhos. Eles vão replicar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente promove. Então, se a gente promove a paz, eles também vão promover a paz. Mas se eles crescem num ambiente, num contexto de guerra, eles também vão ser guerreiros. Também vão ser. Então, olha, a gente precisa promover a paz. Pais que vivem em harmonia, pais, não, pais, pai e mulher, pai e mãe, né, que vivem em harmonia e inspiram filhos pelo exemplo. E interessante, esses dias o Theo, vocês viram que ele já está falando amém, né? Amém! E a gente tem orado com ele toda vez antes de dormir. E a gente ajoelha assim na beirinha da cama e faz assim com a mãozinha. A gente criou esse hábito. Aí foi, acho que tem 2 dias, ele estava um pouquinho estressado, que já tinha passado um pouquinho da hora de dormir, e a gente quis agilizar o processo, assim, e já tentou ninar ele para dormir, né? Pulou essa parte. E aí nada dele dormir, ele reclamando, se mexendo para sair do colo. Aí minha esposa cansou e botou ele no chão. Botou ele no chão, ele foi para a cama e fez assim para orar. E aí ele orou e dormiu. Pais inspiram filhos pelo exemplo. Então, olha, nossos exemplos dão a eles mais do que ensinamentos verbais. Dão provas reais que uma vida no altar de Deus traz paz no lar. É pelo exemplo. Né? Então, por isso que eu coloquei ali homem e mulher. O casal. Né? E o exemplo se torna um legado, né? Uma inspiração para as famílias futuras. A paz que existe no nosso lar, com certeza, vai fazer com que os nossos filhos queiram viver em paz também, que tenham esse ambiente. Né? Então, as famílias são as sementes da paz de Deus na sociedade. Quando a nossa família é uma promotora de paz, isso reflete também na nossa sociedade. E aí, vou para o quarto ponto aqui, que é a paz fraternal. E o texto está lá em Romanos 12, versículo 5. Me ajuda aí lendo, gente. Assim também...
E olha que legal como que, de fato, a família é uma formadora assim, da sociedade, né? Porque dentro da família, a gente vê os pontos divergentes assim, e a gente não tem jeito, tem que viver em paz. Então, a gente aprende a conviver com o diferente. E na paz fraternal, né, também é assim, ó, no corpo de Cristo, na sociedade, também é assim. Ó. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. Mas somos muitos e somos muito diferentes. Somos muito diferentes. Tem os vascaínos, que são os mais espertos, tem os flamenguistas, sempre tem essa divisão. E aí no meio do corpo de Cristo também tem os reformados, aí tem os não vou entrar em discussões teológicas, porque é exatamente isso, né? Esses dias me colocaram num grupo, uns estudantes de seminário, eu não sabia que quando eu era seminarista eu era chato assim não, pastor. Mas seminarista, hoje eu descobri, seminarista é encrenqueiro. Seminarista não promove paz, não. Tem seminarista aqui? Não, de música é tranquilo. De teologia que é brabo. Mas é uma discussão, cara. E olha, a gente é um só corpo. A gente é um só corpo em Cristo. E a gente precisa promover a paz. Né? Imagina, se dentro da igreja a gente não consegue ter essa união, independente das nossas diferenças, como que a gente vai querer levar essa paz para a cidade? Imagina se as igrejas vivem esse tipo de conflito teológicos, né, e não se relacionam. A nossa diferença doutrinária, esse tipo de coisa, se não for os princípios básicos da fé, né, se não for referente a isso, não pode nos dividir, não pode causar guerra entre nós, porque senão como é que a gente vai anunciar o evangelho aí no mundo? Eles vão olhar para a gente, vocês não se dão bem entre si? Vocês estão querendo trazer paz para a gente? Não tem como. Então, a paz fraternal, ela media essas relações dentro da igreja, nos faz mais solidários, mais compreensivos com as nossas limitações, com as limitações dos outros, porque a gente é limitado, né? E isso faz parte do evangelho. Considerar o outro superior a si mesmo. Quem disse isso foi Jesus. Se ele, que é superior a todos nós, disse isso, quem somos nós para achar que somos maiores do que algum outro? E eu, esses dias, conheci um rapaz e eu fiquei triste com o que ele falou, triste assim, com a gente. Ele estava na Igreja da Graça. Ele era batista, foi embaixador do rei, saiu, foi para a Igreja da Graça, se tornou pastor lá, mas ele, estudando a Bíblia, ele decidiu voltar. Ele viu algumas coisas que ele não concordava e decidiu voltar. Só que ele não queria voltar, sabe por quê? Ele não queria voltar para a Igreja Batista porque ele lembrava das assembleias da época da igreja dele. Ele lembrava que na época da igreja dele, nas assembleias, as pessoas ficavam discutindo e brigando. Ele falou, não quero viver isso não, porque as pessoas viviam em guerra. E aí ele não queria voltar, porque na igreja tinha guerra. Que triste isso. Que triste. Então a gente precisa viver essa paz fraternal, essa paz, né, entre irmãos. E os promotores da paz trabalham colaborativamente. A gente trabalha assim, em união, em conjunto. E a irmã a irmã Vanice estava falando que o pai dela fundou uma igreja aqui, fundou outra lá. E hoje tem irmãos que estão lá nessa igreja que ele fundou. Olha, a gente tem que trabalhar assim, em união, em conjunto. Imagina se a gente não caminha junto, se a gente vive em guerra. Como que o evangelho ia avançar? Então, olha, a gente tem que promover a paz e aprender a lidar com as diferenças, né? A administrar os conflitos, a superar essa influência maligna, porque é maligna, é o diabo que tenta destruir nossas relações, faz com que a igreja avance. Mas a gente precisa viver essa paz que é imparável, né? Que é essa força de Deus pacificadora, que atua tanto na igreja quanto no mundo, mas precisa ser através da nossa vida. Então, essa paz que Deus promove em nosso meio, através da unidade em Cristo, precisa promover a paz na sociedade. E esse é o quinto ponto, que é a paz social. Pode passar aí, por favor? Vamos ler ali, Mateus 9,36? E vendo as multidões... Então é isso. Isso é Jesus falando aqui, Jesus vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas, em guerras, abatidas, como ovelhas que não têm pastor.
O evangelho precisa olhar para a sociedade, uma sociedade que está em guerra. Primeiramente em guerra contra Deus. E nós precisamos levar essa paz. E também uma guerra que é causada pela nossa maldade mesmo, essas questões sociais. A gente só não pode confundir isso, né? Às vezes a gente faz ação social e acha que está levando o evangelho. Na verdade, as duas coisas têm que caminhar junto, porque a gente não tem como levar o evangelho enquanto a pessoa está sentindo fome, está vivendo uma dificuldade, e a gente não pode ser insensível a esse ponto, porque o nosso mestre fez isso aqui, ó. Vendo as multidões, ele se compadeceu, sentiu compaixão delas, porque estavam atribuladas, estavam em guerras, sem um pastor. Então, a paz de Deus quer e precisa se estender para além assim das fronteiras da igreja. A paz de Deus não pode ser vivida só aqui no templo da Igreja Batista em Vital Brasil. A paz de Deus não pode ser vivida só dentro do nosso lar, né? Tem que ser expandida assim para o condomínio, para a sociedade, né? Tem que sair daqui, não pode ficar aqui. Eu sei que há muita injustiça no mundo, há opressão, há morte, e o mundo está clamando por isso, está clamando por paz. Desigualdade, preconceito, violência, física e emocional, existe muito, e somos nós os promotores da paz. Somos nós que vamos entrar nesse contexto de vulnerabilidade social, de dificuldade mesmo que o ser humano tem vivido, da corrupção, da miséria. Somos nós que somos responsáveis por levar essa paz. Somos nós. Eu vi uma frase esses dias, eu até salvei a frase aqui, essa não está ali não. E eu fiquei chocado com a frase. A frase diz assim, que às vezes as nossas igrejas querem oferecer lugares no céu, mas nós não temos lugares em nossas mesas para oferecer às pessoas. Eu vou ler de novo. Às vezes as nossas igrejas querem oferecer lugares no céu, mas não temos lugares em nossas mesas para oferecer às pessoas. Isso foi assim falei, caraca. Porque às vezes a gente fica tão preocupado, de promover os eventos, de promover a paz nas cidades, de promover ações sociais e falar de Jesus e tem que evangelizar. Mas aí a gente não percebe que as pessoas só estão precisando sentar com a gente. A gente está preocupado em colocar ela lá no céu, mas se ela precisar sentar do nosso lado, se a gente precisar escutar uma pessoa durante um tempo, a gente não empresta o nosso ouvido. E eu passei por uma situação esses dias, abrindo um parênteses aqui, contando um testemunho. Eu estava muito viciado em celular. Não sei quem passa por isso. A gente, não sei, mas... E aí eu indo trabalhar, entrava no ônibus, já pegava o celular, abaixava minha cabeça ali, o ônibus lotado, nem aí, Estou indo viver a minha vida, a correria do dia a dia. Mas aí eu comecei a ficar incomodado com isso, o Espírito Santo começou a me incomodar com isso, percebi que eu estava um pouco viciado e aí eu comecei tá bom, eu entrava no celular, pra você ver como é que a gente fica. Entrava no ônibus, já guardava o celular. Não, no primeiro dia eu fiz esse propósito. Não, então tá bom, vou guardar. Aí no dia seguinte que eu ia começar o propósito, eu entrei no ônibus, peguei o celular. Aí lembrei, guardei, que é o costume, Guardei, aí eu comecei, indo para o trabalho, eu já comecei a perceber algumas coisas assim simples, Uma moça que não estava conseguindo alcançar a campanha do ônibus, outra que estava com uma bolsa pesada. Eu falei, caraca. E eu consegui ajudar aquelas pessoas assim, de forma mínima, simples. E as pessoas retribuíam assim, até às vezes sem jeito, porque a gente está tão avoado assim, que a gente não consegue nem receber um carinho, assim, uma ajuda. Eu falei, pode sentar aqui, Marcelo. Não precisa. A gente está sem jeito não está mais acostumado com isso, Essas convenções sociais. Eu falei, então deixa eu segurar a sua bolsa. Ela, não precisa. Ela tinha 2 bolsas, então deixa eu segurar uma, a senhora fica com outra. Deixou. Mas isso foi só indo. Aí quando eu voltei, eu esqueci do propósito de novo e peguei o celular. Quando voltando à noite do trabalho. E aí que foi a parte pior, porque o ônibus estava cheio e eu não consegui atravessar da roleta. E aí tinha um rapaz que estava do lado de cá da roleta, aqui é a roleta. O rapaz estava aqui e eu estava aqui, ônibus lotado. E estava frio, eu cheguei de casaco. Aí eu entrei, não deu para passar, parei aqui. Aí o rapaz puxou o assunto comigo. Eu estava de casaco, eu falei, tá frio, né? Aí eu falei, tá frio. Eu falei, pô, esse cara é chato. Aí eu fui, fechei meu casaquinho aqui, aí eu peguei o celular para tentar me desvencilhar dele. Ele, mas tá frio mesmo.
Aí ele continuou puxando assunto e eu estava decidido a ignorar ele, né? Estava decidido. Aí eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar, falei, tá bom. Aí eu guardei o celular, falei, tá frio mesmo. E aí, como é que o senhor tá? Aí a gente começou a conversar. E eu um pouco constrangido, que ele não era daqui, acho que ele era, eu não lembro de onde falou, mas era do norte, nordeste. E ele falava alto, né, com aquele sotaque, e o ônibus inteiro olhando. Falei, caraca. Mas aí a gente começou a conversar, e aí ele foi se abrindo, ele falou que estava com saudade da família. Não, ele falou que era de lá, eu falei, mas por que você veio para cá? Ele vim para trabalhar. Eu falei, você sente saudade do pessoal de lá? Ele, eu sinto. E aí o tom da conversa já mudou, ele estava falando alto, já começou a falar mais brando. Eu sei que no final para encurtar a história, no final da viagem, né, do trajeto que a gente tinha para fazer, ele estava chorando. Imagina assim, um homem nordestino, parrudo, forte assim, daqueles que homem não chora, chorando dentro de um ônibus lotado, abraçado com outro homem. É só a gente parar e dar atenção às pessoas, sabe? A gente não pode viver um evangelho que a gente fala do amor de Deus, mas a gente não está disponível para levar esse amor para o outro. É assim que a gente vai demonstrar que ama Deus, amando o próximo. É o grande mandamento, né? Quando Jesus é indagado quais são os maiores dos mandamentos, qual é o maior dos mandamentos, ele fala, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não, e ele fala assim, ó, e o segundo, semelhante a esse, igual, idêntico, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que você vai demonstrar que ama a Deus? Amando o próximo. Não tem como a gente falar que ama a Deus, a qual a gente não vê, se a gente não ama o próximo que a gente vê. Essa é a paz social. Então, olha, a nossa teologia, ela não pode ser apenas intelectual. Ela tem que ser prática. O nosso evangelho não pode ser serviço apenas aqui na igreja, não pode. Ele precisa alcançar a nossa sociedade. Né? A gente não pode servir só os irmãos um aqui do outro. Né? Lá na igreja, no momento da ceia, a gente tem costume de trocar o cálice. Né? E a gente fala assim, a gente tem uma aliança, eu tenho uma aliança contigo. É muito bonito. Mas essa aliança não pode ser só ali. Não pode ser só no momento da ceia, no nosso contexto ali dentro dessas paredes. Tem que ser com aquele que está lá fora, perdido, que precisa da paz de Deus, tanto quanto nós. O Deus da paz espiritual quer e pode trazer harmonia para a nossa sociedade, para esse mundo decadente. Basta que a gente esteja disponível para ser esse promotor, para ser aqueles que levam essa mensagem de reconciliação, essa paz. Eu estava vindo, e aí tocou uma música no carro, até anotei aqui, uma música antiga, não sei se vocês conhecem a música, a letra da música é assim, ó, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver, isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter, ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador, só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. É por Jesus. É Jesus, sabe? É Ele que pode promover essa paz, é Ele que pode trazer essa calmaria, mesmo em meio a esse tempo que a gente está vivendo tão difícil. Eu lembro quando Pedro vai caminhar com Jesus sobre as águas, ele começa a afundar, e aí o texto diz que ele grita por socorro, salva-me, Jesus. E eu fico tentando imaginar assim, a cena na minha cabeça, né? Uma tempestade, o vento forte, porque o texto diz que ele caminha, mas quando ele presta atenção no barulho do vento, né, das ondas, é nesse momento que ele afunda. E aí a gente vive num ambiente assim, né, de tempestade toda hora. Você liga a TV, a inflação subiu, e tantas mortes, e aconteceu isso em tal lugar, e desabamento, e enchente, e guerra. E aí a gente pode entrar num desespero assim, mas quando a gente está firmado em Cristo, quando a gente reconhece que é só nele há essa paz, pode acontecer tudo, pode cair, o mundo estar em guerra, a gente está em paz. A gente está calmo, está sereno, tranquilo, né? Está descansado. Então, irmãos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja com todos nós. Né? Que nós sejamos esses promotores da paz. Não sei como você chegou aqui,
Não sei se você tem vivido guerras no seu ambiente familiar, né, no seu ambiente profissional. Eu não sei. Mas eu sei que há paz disponível para todos nós. Há paz disponível para a humanidade. Há paz disponível nas cidades. E essa paz está em Deus. Então, que nós sejamos promotores da paz. Amém? Então, para finalizar, voltando a falar da campanha, tem um próximo slide aí só para lembrar as nossas metas, porque é um desafio, sabe? A gente não pode, como eu falei, se contentar apenas em desfrutar dessa paz. Nós precisamos levar essa paz às outras pessoas. E nesse momento, existem pessoas que estão no presídio e precisam de paz. Existem pessoas que estão num leito de um hospital que precisam de tranquilidade, de serenidade, de paz de Deus, de fé, de confiança. E missões estaduais têm trabalhado nisso. E nós, como igreja, somos responsáveis por isso. Então, essa aí é a nossa meta, só para a gente não esquecer. 250 igrejas ofertando R$100 mensais. Essa aqui, em nome de Jesus, vai ser uma dessas igrejas. Então, então vai ser diferente. Então, a nossa meta ali vai ser 249 igrejas. Aleluia! Né? Ultrapassar 60 projetos e alcançar o alvo de 1 milhão na campanha de missões estaduais. E tem um desafio assim agora também pessoal que eu quero fazer a você. Além desse desafio assim institucional, além desse desafio assim como igreja, eu quero fazer um desafio a você como corpo de Cristo, como cristão, que você seja um promotor de paz, nessa paz imediata que a gente conversou hoje, né? Nessa paz que sua casa precisa, nessa paz que o seu condomínio precisa, nessa paz que o seu trabalho precisa, que você seja esse promotor, que você saia daqui disposto a levar essa paz. Amém? Deus abençoe. Amém. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Quero pedir a você que fique em oração. Feche seus olhos e fale com Deus. Pedi o pastor para ficar mais um pouquinho aqui. Existem muitas coisas que tiram a nossa paz. Uma delas, hoje eu estou sem paz aqui por causa da minha voz. Isso tira a minha paz. Eu falei para os meus líderes online na quinta-feira, né? Como me entristece não poder falar direito. Mas eu já entendi o que Deus está fazendo comigo. Ele já começou a me responder. Mas eu quero orar por você. Muita coisa tira a nossa paz. Eu não posso deixar você sair daqui sem receber uma oração que seja uma ministração de Deus para que você saia daqui em paz. Quanta coisa a gente ouviu. Paz emocional, familiar, fraternal, na igreja. Talvez Deus tenha trazido você aqui e você deixou em casa, vindo para cá, um ambiente que não é um ambiente de paz. E você não pode sair daqui sem levar essa paz. Nós somos chamados a sermos promotores da paz. Mas a gente promove a paz porque a gente já tem a paz. Porque se você não tem paz, como é que você vai promover paz? Verdade. Então, talvez hoje você precise restaurar essa sua aliança de paz, para você sair daqui com uma disposição diferente. E por isso eu quero orar. A frase que o pastor leu aqui, Vanon, foi muito interessante quando você disse assim: a gente quer levar as pessoas para viver, né, no céu, mas não existe lugar à nossa mesa. Nós somos uma igreja em células. E a minha célula, que é a célula que tem na minha casa, se reúne sentado à mesa da minha casa. E eu tenho alguns aqui, né? Estou vendo aqui o Wallace, que é da minha célula. E toda semana eu falo para eles da alegria que eu tenho, o William está ali também, da alegria que eu tenho, eu falo toda semana, não falo? De vê-los ali, na mesa na minha casa. No outro dia eu brinquei com eles, falei assim: tem um monte de membro da igreja que não veio na minha casa.
Aí eu brinquei e falei assim, mas eu não trago qualquer um na minha casa também não. Mexi com eles, né? Não é assim, você sabe que não é. Não foi por falta de oportunidade. Mas eu quis mostrar para eles como a minha casa é um lugar especial para mim e como eu estava feliz deles estarem encontrando um lugar ali. E nós temos amigos, nós temos visitantes, nós temos alguns que ainda estão assim, né? Não, tá, tenho que acertar umas coisas aí, pastor. A gente está resolvendo os negócios, não é assim? Mas a paz reina naquele lugar. A paz reina naquele lugar. E não é porque é a minha casa, é por causa da presença de Jesus. Talvez esteja faltando isso, você abrir a sua casa para se tornar um lugar de paz. Para se tornar um lugar de paz. Eu quero orar nesse momento por você. Eu vou pedir para o pastor Vanon orar. E eu vou pedir para que uma coisa seja feita. Eu vou pedir para que os meus líderes, os líderes das células que nós temos, estou vendo vários aqui, que fiquem aqui à frente. Sabe por quê? Vou liberar só a Lia. Vou pedir para só a Lia tocar aqui a gente. Só a Lia, a equipe toda não, só a Lia. Vou pedir para os outros líderes ficarem aqui à frente. E você vai começar a orar. Sabe por que eles vão estar aqui? Para que você receba uma oração de paz. Você quer isso? Cadu, vem cá, Cadu. Você é líder na minha célula. Eu estou lá só como anfitrião. Obrigado pela palavra. Você gostaria que alguém orasse por você? Estou vendo convidados aqui, visitantes. Que bom você veio a essa casa. Talvez Deus tenha trazido você aqui hoje para você viver essa experiência da paz que você não tem ainda. Você talvez até já tenha Jesus, mas Ele ainda não assumiu o lugar, o trono da sua vida, e aí você ainda não tem paz. Talvez você tenha Jesus e tenha a paz de Jesus, mas existe uma situação específica na sua família que está tirando a sua paz. Uma situação específica no seu ambiente de trabalho que está tirando a sua paz. Uma situação específica na sua igreja que está tirando a sua paz. Uma situação específica no seu emocional, está mexendo com você, uma prova, uma decisão que você tem que tomar, algo que está na sua mão resolver, você é o responsável, e isso está tirando a sua paz. Tantas coisas tiram a nossa paz, mas eu quero que você saia daqui recebendo do Espírito Santo de Deus uma ministração de paz. Por isso eu quero convidar todos que se coloquem de pé. E se de alguma maneira você, enquanto a gente está ouvindo essa música, eu quero dar alguns minutos para que você saia do seu lugar e venha aqui. Deus está incomodando o seu coração? Fica à vontade. Fica à vontade, Mônica, você manda. Se no seu coração você quer receber uma ministração de paz, uma oração, ou você pode fazer duas coisas. Ou você pode vir aqui, ou você pode levantar a mão assim e falar assim, pastor, vem aqui alguém orar por mim. Se você levantar a sua mão, eles estão de olhos abertos aqui, faz assim, alguém vai orar com você. Ou você sai daí e vem aqui para um deles orar por você. Amém. Deus abençoe. Lá atrás. Vou pedir você, Lúcio, você que é líder também, porque o Serginho não está aqui, vai lá orar para aquele. Isso, lá atrás. Vai lá. Isso. Aqui, ó. Pode ir lá. Se você quer que a pessoa vá aí, a gente vai até você. Não tem dificuldade não. Aí você pode perguntar aí qual é a questão específica. Aí a gente ora. Mas ora. Ora mesmo aí, meu irmão. Ora aí, minha irmã. Mais alguém? Pode levantar a mão assim, pastor, pede para vir orar por mim aqui. Para ter uma situação difícil demais. Tá tirando a minha paz. Eu já confessei para vocês aqui, né? A minha falta de voz tira a minha paz. Mas Deus está tratando de mim. Vai. Você quer uma oração? Levanta a mão ou vem até aqui e algum irmão vai orar por você. Cadu, ora pelo irmão Fernando aí, ó. Tá do seu lado aí. Ora por ele. Ora por ele. Deixa ele sozinho, não. É uma decisão. É o seu emocional. É a sua família. É uma enfermidade. É Jesus que você precisa. Você que está em casa. Se você precisa dessa paz e tá te incomodando, coloca aí no chat aí, ó, da nossa igreja. Manda uma mensagem para mim, para o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem para o pastor. Pede para alguém orar por mim. Faz contato com a gente.
nós somos promotores da paz. Nós somos promotores da paz. Pastor Vanon, ora pra gente, ora por esse povo aí. Pede ao Senhor, clama ao Senhor. Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, clamando pela Sua paz. Que o Senhor nos ajude a vencer as nossas guerras. Tua igreja está aqui, né? Está aqui, está em casa, mas está na Tua presença. E eu não sei o que cada um está passando aqui, mas eu sei que o Senhor já está recebendo cada oração, já está recebendo cada pedido de socorro. Então que o Senhor esteja agora com a Sua graciosa mão acalmando nosso coração. Que o Senhor vai tocando aí nas famílias, né? Vai trazendo a paz para o ambiente familiar, trazendo a paz para os nossos corações, trazendo a tranquilidade que a gente precisa para tomar nossas decisões importantes, trazendo confiança e paz no coração para vencer as nossas enfermidades. Deus, eu quero te apresentar aqui agora um dos poucos pedidos que eu te conheço, que é o do pastor, que o Senhor esteja restaurando sua voz, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja cuidando, e que Ele tenha paz. Renove a paz dele nesse sentido. Renove a paz de cada um dos irmãos aqui, renove a nossa paz, e que nós consigamos ser promotores dessa paz. Que essa paz em nós seja tão abundante que ela transborde e atinja outras pessoas. Que acabe com as guerras ao nosso redor, que acabe com as guerras na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, que é o príncipe da paz, que é o nosso conselheiro, que é o nosso Deus forte, que é o nosso maravilhoso Senhor. É em nome do Senhor que nós oramos. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Muito Obrigado, bom, pastor. muito bom te receber. Pega o contato dessa pessoa que você orou aí, se você ainda não tem, e ora por ela, e mostra para ela que a nossa igreja está muito feliz de recebê-la aqui. Ainda de pé, a gente vai adorar o Senhor agora, com o cântico de entrega de dízimos e ofertas. A equipe vai subir. E pastor Vanon, aqui na nossa igreja nós temos o seguinte sistema: 3 meses é campanha missões mundiais, 3 meses missões estaduais, 3 meses missões nacionais, 3 meses missões locais. É missões o ano inteiro. Então, não tem esse negócio de ofertou uma, tem que ofertar. O ano inteiro a gente levanta oferta para missões, para as 3. Os alvos são iguais para as 3. A gente entende que Deus precisa atuar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra ao mesmo tempo. Não é isso, Fátima? Então, a gente vibra aqui com todo tipo de missões, que a gente ama a obra missionária. E agora a gente vai fazer aqui, não sei se Fátima vai falar, ela veio correndo. Pegar a letra da música. A gente vai cantar esse cântico, que é o cântico Momento de Entrega de Dízimos e Ofertas. E a gente ora, agradece a Deus, porque vários irmãos já fizeram durante a semana a transferência da oferta missionária também, da sua oferta, do seu dízimo também. Então, adore o Senhor com esse louvor. Como descrever, como explicar o amor que vai do leste ao oeste e nunca mais vai terminar. Tu sabes como eu sou, sabes quem eu sou, não há como me esconder de ti. Tu sabes quando eu sou. É de coração tudo que eu disser.
hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sabes onde estou. É de coração tudo que eu quiser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu quiser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Pode sentar, meu irmão. Tem avisos? Tem cantina, deve ser aqui, né? Normalmente é aqui, isso já está ali fora. Tem bolo, R$5. Hoje é dia de promoção, R$5 com, acho que é o bolo com refrigerante. Hoje está promoçãozão mesmo, hein? Hoje está bonito. Que 2 fatias de bolo? Por R$5? Que isso, velho? Que beleza, para acabar. O patrão ficou maluco, como diz o patrão ficou maluco. Mandou vender barato. Gente, tudo para missões, né? Tudo para missões, é para abençoar. A custa R$5, mas se você quiser comprar por 50, pode também. Fica tranquilo, fique em paz. É tudo para missões, tá bom? Sábado, 7h30 da manhã. Quem gosta de acordar cedo no sábado aí? Ninguém levantou a mão. Misericórdia. Só o Lúcio aqui atrás levantou. Ao Robson lá. Agora vocês estão dizendo que gostam. Não falei quem acorda, falei quem gosta. Que é aquele negócio assim. Vou pedir para chamar a tia Raquel lá atrás. Mozinho, faz esse favor para a gente. Chama a tia Raquel lá. Pede ela para descer rapidinho, porque a gente precisa dela aqui.
no sábado, a partir desse sábado, às 7h30 da manhã, nós vamos começar esse projeto aí, que é um projeto para as crianças e adolescentes, né, até aí 15 anos, de 8 a 15 anos. Todos os sábados, essa turma cheia de energia vai sair daqui da igreja às 7h30, vai fazer uma caminhada bonita até a Praia de Caraí, vai chegar na Praia de Caraí, vai jogar um futebol, vai fazer um circuito, vai jogar um vôlei. Que isso, hein? Você precisa estar lá, hein, irmã Márcia, dando esse apoio. Eu senti o seu sorriso, aquela vontade de continuar na cama, só de pensar nesse movimento, não ficou cansado. Gente, essa garotada vai estar aí nesse nível aí, né? Então, por que eu pedi para a tia Raquel descer? Porque se você quiser saber um pouquinho mais, pastor, como é que eu posso ajudar? A gente vai fazer um lanche para eles, a gente tem um movimento aí, ó, é nesse ritmo aí que eles vão, é essa turma aí. Tem um movimento aí que você pode ajudar. Pastor, eu posso ir de carro? De repente você vai pensar assim, fazer o quê, né? Vai de carro para levar o lanche, de repente, vai lá, leva uma água, vai para ficar um pouquinho olhando eles, ajuda na volta. Pastor, posso ir de bicicleta? Se você é adulto, pode, criança não pode. Mas o adulto pode, vai de bicicleta cercando eles ali, junto, né? Então a gente vai começar esse movimento, que não é um movimento para as crianças da igreja, é um movimento para criança e adolescente. Então a gente está sonhando aí que esse movimento seja um movimento da turma dos prédios, da galera aqui do morro. A gente quer todo mundo junto, saindo daqui 7h30 e indo para lá, para a gente ter esse momento junto ali, para as crianças. Não é isso, tia Raquel? Então, eu pedi para você descer, por quê? Porque eu quero muito que você que está aqui ouça a tia Raquel falar um pouquinho mais sobre isso assim que a gente terminar. Então, ela não vai ficar falando aqui na live, não. Você que está aqui, como é que eu posso ajudar? Eu quero que todo mundo, eu quero que ela fique cercada de pessoas aqui. A Raquel vai ficar aqui assim, tá, tia Raquel? Vem aqui e pergunta, porque ela sabe disso melhor do que eu, ela vai poder dizer a você, vai ter um lanche, se você quiser trazer na sexta-feira aqui, ajudar a preparar, não precisa ser de manhã cedinho, tá, irmã Márcia? Pode ser antes, não tem problema. Deixa aqui na sexta-feira, né, Elisi? Precisa vir 7h30 da manhã, mora longe, correu. Elisi correu, mora longe. Olha só. Mas eu quero ir junto, Raquel. Posso ir no meu passo de formiga, assim, de quem está perdendo a barriga? Posso ir junto? Ela vai dizer se você pode ir junto, né? Acompanhando as crianças. De alguma forma, a gente quer que esse movimento seja um movimento que comece a acontecer no próximo sábado. Você ouviu o pastor falando em que faixa etária as pessoas entregam a sua vida a Jesus? 85%. Você viu ali? 85%, isso é estatístico. Isso é antigo, essa estatística, é antiga. 85% das pessoas entrega a sua vida a Cristo entre 4 e 14 anos. Então é agora que a gente tem que cuidar e colocar o amor de Jesus no coração dessa garotada. E com eles não dá para ser como um pastor chato igual a mim, falando aqui por 1 hora. Não pode ser assim. Tem que ser brincando, né? Tem que ser correndo, tem que ser ali naquele tumulto que a tia Raquel sabe fazer, e daqui a pouco eles estão com a vida nas mãos de Jesus, rindo, às vezes chorando, pedindo oração pelos pais, pela família. Vocês têm que ver o que o Espírito Santo de Deus faz com essa garotada aí, coisa linda demais, entre 4 e 14 anos. Então a gente vai orar encerrando o culto dessa noite. Após a oração, enquanto a turma está fazendo o pós-lúdico, que eles gostam de cantar a beça, eles ficam aqui cantando, eu vou descer para estar lá com o pastor à porta, e você não espera acabar a música, não. Já acabou aqui de orar, já vem andando aqui, já senta aqui, Raquel, e aí, como é que eu posso ajudar? O que a gente pode fazer? Já conversa com ela aqui, que ela vai te dar as orientações. Deus, muito obrigado pela vida do pastor Vanon, Daniela e sua esposa, seu filhinho. Muito obrigado pelo testemunho. Obrigado porque a gente sai daqui com uma nossa vida renovada em Ti e a certeza de que em Ti temos paz. Mas mais do que isso,
temos a missão de sermos agentes da paz no mundo. Pai, obrigado pelos dízimos e pelas ofertas que foram levantadas aqui ao longo desses 3 meses. Obrigado pelas entregas dessa semana. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a tua casa e nós temos o privilégio de trabalhar para o sustento da tua casa. Leva-nos em paz agora para as nossas casas. Livra-nos do mal no caminho. É o que nós choramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vem conversar com a Raquel e depois vai em paz. Eu disser um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração.